Olá pessoal, aqui é a cantora Ana Clara. Já faz uns dias que tivemos uma perda muito grande na música, que foi o nosso cantor Paulinho Paixão. E hoje eu vim fazer aqui uma homenagem cantando uma música muito Ana famosa Clara dele. Acústico. Eu espero que todos vocês gostem. Que amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava, sonhava tanto um dia ter. Quando te viu, se apaixonou e eu te amei, me entreguei demais. Não mereço essa saudade, a falta que você me faz. Acidente com o avião da TAM completa 10 anos. Até hoje, ninguém foi condenado pelas mortes de 199 pessoas. Nesse período, houve alterações nas pistas, na torre de controle e também no uso de novas tecnologias. Mas o medo ainda ronda o aeroporto de Congonhas, que continua com fluxo intenso de pousos e decolagens na zona sul de São Paulo. Difícil não se lembrar do acidente que marcou a história do aeroporto de Congonhas. Quem passa por esses corredores, a caminho do embarque ou chega de viagem, tenta não se preocupar. Mas não dá para esquecer o que aconteceu naquele 17 de julho de 2007. Sempre tem aquela preocupação assim, será que as aeronaves estão passando pela manutenção corretivamente? É um conforto porque está no meio da cidade, mas ele é muito perigoso, né? É um aeroporto que você desce praticamente em cima das casas. Fora do aeroporto, o mesmo sentimento de quem tem Congonhas como principal vizinho. Você fica meio preocupado, porque está bem em frente onde caiu o avião. Então a gente sempre lembra desse acidente, né? O acidente ocorreu por volta das 6h40 da noite. O voo 3054 tinha saído de Porto Alegre com destino a São Paulo. A aeronave chegou a tocar a pista de Congonhas, que estava molhada por causa da chuva, mas não desacelerou. O Airbus A320 da TAM atravessou as duas pistas da Avenida Washington Luiz e bateu no prédio da empresa aérea. Na época, a equipe de reportagem da TV Gazeta acompanhou a tragédia, com o repórter Luciano Penteado. Eram quase 11 horas da noite quando as chamas pareciam estar controladas. Hoje a Praça Memorial 17 de Julho, local onde caiu o avião, foi palco de muitas homenagens dos familiares das vítimas do acidente. Mas 10 anos depois, ainda fica uma pergunta. Será que o segundo maior aeroporto em movimento do país é seguro? A Infraero, empresa pública que administra os aeroportos do país, diz que Congonhas recebeu adequações nos últimos 10 anos. A pista principal, por exemplo, foi reduzida de 1.940 metros para 1.790 metros para decolagem e 1.660 metros para pouso, melhorando as condições de segurança e o espaço de manobra para os pilotos. Em 2013, o aeroporto também ganhou uma nova torre de controle de tráfego aéreo, com o uso de novas tecnologias. A Infraero também passou a medir semanalmente o atrito da pista e de 15 em 15 dias verifica a profundidade da superfície do pavimento. As investigações da Polícia Federal sobre o acidente começaram ainda em 2007 e levaram 2 anos para serem concluídas. O documento não apontou culpados. O Ministério Público Federal chegou a acusar 3 pessoas, mas todas foram inocentadas. Pedimos à Procuradoria. A tia corresponde à ANAC, que deveria ter editado uma norma estabelecendo critérios mais seguros para a realização de pousos e decolagens no aeroporto de Congonhas. Outra fatia caberia à Infraero, que apesar da chuva do dia do acidente, liberou a pista sem ranhuras para a drenagem. A TAM é responsável por não ter dado treinamento adequado aos pilotos, o que teria levado Kleiber Lima e Henrique Stefanini de Saco ao erro final. Para o Instituto de... Ô, Natan!
Criminalística, os comandantes erraram sim, mas eles seriam vítimas de um extenso sistema de falhas. O equívoco no manuseio das manetes, que resultou na perda do controle da aeronave, tem a ver com as condições desfavoráveis na hora do pouso e com o estresse emocional a que os dois foram submetidos. Antes da tragédia do voo 3054 da TAM, em 17 de julho do ano passado, com 199 mortos, aconteceram pelo menos outros 5 acidentes idênticos no mundo por conta do erro na posição das manetes. Mesmo assim, a fabricante francesa Airbus não tornou obrigatória a instalação de um alarme sonoro para avisar o possível erro na posição do instrumento. Para o promotor, o alerta poderia... Vai começar uma, outra, mas tu não tem uma delicadeza na cozinha. O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, é o mais movimentado do país. Em 2006, passaram por aqui 18 milhões de pessoas. Em média, são 568 pousos e decolagens por dia, ou seja, 33 operações por hora. Para especialistas, tamanho movimento acarreta consequências no controle de tráfego aéreo e infraestrutura. O acidente desta terça-feira com o Airbus A320 da TAM colocou mais uma vez em xeque as condições do aeroporto. O tamanho da pista é uma das preocupações. A Agência Internacional de Segurança de Voo recomenda a extensão de 2,3 quilômetros para aviões do porte do Airbus. Mas o comprimento da pista principal é de 1,9 quilômetro. Além do tamanho da pista, os especialistas questionam a segurança do aeroporto. Em transporte aéreo, a segurança é rainha. Então, sempre se tem que priorizar a segurança. E a pergunta que eu faço é por que foi feito uma obra de 450 milhões de reais, se não me engano, a ampliação do terminal de passageiros, e uma obra que custou apenas 20 milhões, pelo que eu ouvi falar ontem, anteontem, da pista foi feita a posteriori. Por que não foi feito ao menos em conjunto, inicialmente? Outro fator que traz insegurança tanto para moradores quanto passageiros é o grande movimento do aeroporto numa região central da cidade. Em diversos países do mundo o que existem aeroportos um pouco mais afastados, mas com condições de acesso boas aos passageiros, de forma que você opere toda a interligação nacional, internacional, como é a característica de Guarulhos hoje, num aeroporto um pouco mais afastado, como Guarulhos, e os aeroportos menores ficam com as ligações mais de característica executiva, pessoas estão indo viagens a negócio. A tragédia do avião da TAM. O Jornal da Gazeta mostra agora trechos dos últimos diálogos entre os pilotos Henrique Stefanin de Sacco e Cleiser Lima e a torre de controle de Congonhas. Como apenas a transcrição das conversas foi divulgada, o que você vai ver... Oh meu Deus, oh meu Deus! Vai, vira! Nesse momento, a caixa preta registra o som da batida e a reação na torre de controle. Ah, não! Os últimos registros são de gritos desesperados. A Defesa Civil interditou 27 imóveis por medida preventiva. Os únicos que foram condenados são o prédio da TAM e o posto de gasolina, vizinho ao local do acidente. Alguns imóveis ainda não foram vistoriados devido ao calor. As equipes de legistas atuam ininterruptamente na identificação dos corpos, aqui no prédio do IML Central e no local do acidente. Mas esse é um trabalho extremamente difícil, delicado e lento. Segundo a estimativa do diretor técnico do IML, a identificação dos corpos não será concluída em menos de um mês. Hoje, uma comissão formada por 4 parentes conseguiu autorização para conhecer a área de trabalho dos peritos aqui do IML Central, onde estão os restos mortais das vítimas do acidente. A tragédia começou no final da tarde de ontem. São Paulo necessita as vítimas para sovar os corpos. São Paulo e o país ficaram atônitos diante das cenas de horror no aeroporto mais movimentado do país. Casal pedindo socorro, eu olhei pra cima. Aí os cabas lá, a gente gritando, não pula. Era tanto desespero que alguns funcionários se atiraram do 3º andar do prédio para se salvar. Esses 2 homens ficaram debruçados na janela até a chegada dos bombeiros. A angústia aumentava, mas os 2 foram resgatados com vida. No chão,
outras vítimas eram socorridas com ferimentos leves. 40 viaturas dos bombeiros foram deslocadas para o local. Pouco depois, os primeiros corpos foram retirados do fundo dos escombros. Eram passageiros, tripulantes e funcionários da TAM que trabalhavam no hangar no momento do acidente. Eram quase 11 horas da noite quando as chamas pareciam estar controladas.